Boa tarde para todo mundo mais uma vez. Vou pegar um pouco aqui, então, do Judiciário, mais especialmente do Supremo, para fazer uma relação que vocês vão perceber que é imediata, né, com a fala do Kleber. Então, justamente por isso que o Kleber chama a atenção do recurso extraordinário no Supremo, né? Embora haja uma independência entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, mesmo o Supremo julgando favoravelmente para a gente, vamos pensar nessa hipótese, né? E acreditamos que sim, a Câmara pode levar a cabo, né, esses projetos, mas eles podem cair por inconstitucionalidade no Supremo, por exemplo, se o Supremo dizer que não tem marco temporal, que não tem condicionante, né, aquelas condicionantes da Raposa, que veda reestudo, ou ampliação de terra indígena já demarcada, né? Então, a relação é imediata com o tema trazido pelo Kleber, com o que está pautado no Supremo. Então, para a gente segurar o que está no Supremo entre as ações, uma delas é brigar pela pauta do RE 101, 7365, que é isso que o Kleber falou, 1 milhão, 17 mil e tal, né? Que é do povo Xoclen de Santa Catarina, mas que é de todos os povos do Brasil, porque o que ficar definido no caso Xoclen vai ser aplicado para todo mundo com relação à matéria indígena, não é verdade? Isso a gente já conversou aqui uma vez, e agora eu acho que é um momento da gente entender um pouquinho o Supremo, entender o STF, entender essa relação com a Câmara dos Deputados e traçar, quem sabe, algumas estratégias, né? E eu vou dizer porque que é um momento estratégico daqui a pouco, mas quero fazer, Ivan, uma pequena retrospectiva dos últimos 10, 15 anos de STF, muito brevemente, para a gente poder aproveitar, ouvir as lideranças, do que aconteceu e do que o movimento indígena foi capaz de fazer no Supremo. Assim como foi capaz de travar a PEC 215, né, Kleber? Na Câmara dos Deputados. E nós do CIMI acompanhamos essa briga no Congresso para travar a PEC 215 desde o início. Inclusive, fomos uma das principais entidades que tivemos juntos, né? Ocupando o plenário, ocupando plenários, né? Inclusive o plenário principal da Câmara dos Deputados nessa briga contra essa emenda à Constituição, né? A PEC 215, e contra outros projetos de leis que são extremamente nocivos, ruins aos povos indígenas, a exemplo desse que o Kleber traz com especificidade e de forma minuciosa, para vocês terem uma ideia como essa gente é violenta, gananciosa e está se utilizando, então, desse governo Bolsonaro, né, para fazer essa frente e destituir direitos dos povos indígenas, em especial, então, o direito à terra. Gente, nós vimos ali ser julgado no Supremo, acho que na primeira década desse século, o caso Pataxó Ranranran, né, começou ali em 2008, 2009, Raposo Serra do Sol no mesmo período, e um caso dos Krenak. Os três foram julgados favoravelmente aos povos indígenas, né? No caso Raposa, ficou essa coisa do marco temporal, né? Mas a gente sempre diz, inclusive para o Supremo, o marco temporal aparece no caso Raposa, mas não foi aplicado para o caso Raposa. Não foi aplicado, não é? Então, por que os ruralistas tentam reinterpretar, dar outro significado para o caso Raposa, né? Mas eles conseguiram fazer isso e conseguiram, logo depois, então, desses 3 julgamentos, 3 decisões muito importantes para eles, na segunda turma do Supremo, que a gente já conversou sobre, mas chamamos atenção de novo. Por quê? Porque o Kleber apresentou ali o relatório do PL 490, e na justificativa, né, Kleber, dos fundamentos do projeto de lei, tirando o rodapé ali, né, que eles falam que está suspenso o parecer 01 da AGU, que institucionalizou o marco temporal no campo do Executivo, para a FUNAI cumprir, né, dizendo que o Fachin suspendeu, mas que o Supremo não referendou, né? Quer dizer, então podemos usar.
Quer dizer isso, a nota de rodapé. Mas nos fundamentos desse projeto de lei que o Kleber apresentou, eles trazem, então, esses precedentes de 2014 para sustentar o projeto de lei, que é Limão Verde dos Terena, que aplicou o marco temporal e renitente esbulho, né? Além de ocupar em 88, tem que estar disputando e tem que provar que estava disputando para ter direito à terra, né? Guirarocá, dos Guarani Kaiowá, e a terra indígena Porquinhos dos Apanecrá Canelo do Maranhão. Então, 2 áreas do Mato Grosso do Sul, uma área do Maranhão, que aplicaram a tese que os ruralistas criaram a partir da caso Raposa Serra do Sol, mas numa interpretação negativa ou numa reinterpretação do caso Raposa, né? Então, eles pegaram essas decisões de 2014 e usaram no projeto de lei, além do parecer 01. Então, o que é importante destacar essas ações de 2014 antes de chegar no recurso extraordinário? Que além delas sustentarem esse projeto de lei, sustentar o parecer 01, dar argumento para os advogados dos fazendeiros nas regiões entrar com uma ação para anular a demarcação das terras indígenas, assim como todo Pinhal, todo Imbu, Palmas, todo Boa Vista, Guarani, né, de Araçaí, além das outras áreas, Morro dos Cavalos e Choclen, também ali no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Bahia e por aí vai, né? Mas o que acontece? A partir de 2014, é isso que eu quero chamar a atenção para depois finalizar a minha fala, que tende a ser curta. O que aconteceu em 2014? Foi um movimento dos ruralistas para solidificar o marco temporal no Supremo e não precisar de projeto de lei na Câmara, ou até favorecer ou facilitar que implementasse, através de um projeto de lei, essas medidas anti-indígenas para não demarcar, anular a demarcação já feita, inclusive se apropriar das reservas indígenas, né? Nessa lógica que o Kleber traz. Mas o que aconteceu em 2015, logo após essas decisões da segunda turma do Supremo, que anularam demarcações? O movimento indígena se organizou mais ainda e se fortaleceu mais ainda, né? E junto, nós, com muitas comunidades e povos, inclusive em especial do Sul, ocupamos o STF, na verdade. Nós assistimos sessões de julgamento de processos que não tem nada a ver com a questão indígena, mas estava lá dentro, né? Vocês lembram? Entrava lá com os trajes tradicionais, porque o Supremo tem que aceitar, né? Está escrito na Constituição. A gente ocupou o plenário, o plenário principal, da primeira turma, da segunda turma. A gente ia para os gabinetes entregar documento, fazia ritual na frente. E teve ritual, inclusive, em tempo de seca, que choveu, né? Rituais e rezas muito fortes. Assustou, inclusive esse fator assustava muito as pessoas que trabalham, os seguranças, os assessores dos ministros, comentavam com a gente. Mas o que aconteceu com aquela reza que fez chover, né? Tá vendo? É isso, né? E isso é um fator importante. Então, quer dizer, essa ocupação do Supremo depois daqueles julgamentos, então, quer dizer, não podemos dormir um segundo, né? Temos que dormir com o olho fechado e outro aberto para fazer esse enfrentamento com um movimento forte, seja no Supremo, no Executivo e agora, em especial, nesse momento também, na Câmara dos Deputados. Então, o que aconteceu, gente, depois de 2014, com essa movimentação dos povos indígenas no STF? Kleber, você fez um resumo, depois pode dizer. Eu acho que em 2015 foram quase 40 delegações em Brasília, ou seja, quase uma delegação, dá uma delegação. Rafael, de 2015 Sim. até 2019, quando antes de fechar, né, 2020 já teve a pandemia, né, mas esses 15, 16, 17, 18, 19, nesses 5 anos foram cerca de 150 delegações de lideranças indígenas, a maioria delas com ônibus, 2 ônibus, uma média de 30 delegações por ano. Exatamente, então veja que em 2015, quando aconteceram aquelas decisões na segunda turma, que a Câmara está usando agora nesse projeto de lei,
Em 2015 foram praticamente 40 delegações, dá uma delegação por semana útil, né? Então, a gente estava toda semana no Supremo, toda semana no Supremo. Isso travou, bloqueou essa frente que os ruralistas tinham aberto na segunda turma, para consolidar a tese do marco temporal, né? E aí, nós começamos a ter vitória a partir disso, não só travar o retrocesso, mas ter vitória. Em 2017, em 2016 teve julgamento importante de área do Mato Grosso do Sul durante o ATL, no plenário, que o Gilmar Mendes tentou reverter e não conseguiu, perdeu. Mantivemos uma posição importante em 2016. 2017, julgaram no plenário do Supremo duas ACOs, duas ações civis originárias do Mato Grosso. E o mais importante, que os ruralistas ficaram pianinho, né? Não tiveram o que dizer, porque a tese usada em 2017 contraria, não aceita a tese do marco temporal. Então, vejam bem o que o movimento indígena foi capaz de fazer. Então, o STF começou a sinalizar para os indígenas, de dizer, olha, a gente está com perspectiva de consolidar uma tese que não é do marco temporal, mas isso depende de vocês. Vocês têm que continuar brigando. O Lewandowski nos recebeu um dia, ele falou, os indígenas têm que, não é falar só comigo, porque a minha posição vocês sabem, que é favorável, né? Vocês têm que chegar nos outros ministros, e vocês têm que ir para o plenário. Então, quer dizer, ele disse, vocês têm que realmente ocupar o Supremo, porque só isso faz com que vocês mantenham o que conquistaram em 88, que é o direito de demarcar terra, direito de retomar as terras que foram tomadas de vocês, por qualquer meio, seja por meio de violência, de enganação, engodo, né? Mas a maioria foi por meio violento, sim, os esbulhos, né? Durante o século passado e retrasado, né? E sempre, e desde sempre. Então, nós chegamos em 2019 com o conhecimento da repercussão geral. Esse fator é muito importante, o simples fato do Supremo dizer que vai escolher um caso, e foi o do Choclen, que é da região sul, diz o seguinte para os ruralistas, olha, o que vocês queriam não é bem assim. Esse marco temporal não está definido no Supremo como vocês estão dizendo. E nós vamos escolher um caso agora e vamos julgar, e vamos dizer de uma vez por todas como é que vai ser o futuro das demarcações do Brasil. Se vai continuar demarcando, se não vai, se é o indigenato, que é o direito originário, ou é o marco temporal, não é? Então, desde 2019, nós estamos brigando nesse processo para ser julgado, né? Tentando adiantar, porque a gente sabe que se o Bolsonaro ganhar em 2022, ele bota mais 2 ministros. Como já botou um, e agora vai botar mais um em julho, né? E um parêntese, o ministro que o Bolsonaro botou, teve várias ações recentes no Supremo para suspender ações de reintegração de posse, que os juízes não têm respeitado a decisão do Supremo de suspender os processos, né? Essas possessórias, que foi uma grande vitória suspender as ações de reintegração de posse, deu uma tranquilidade para os povos indígenas, né? De todas as regiões do Brasil. Mas tem juiz que não aceita a decisão do STF, manda reintegrar na posse, e aí nós vemos para o Supremo por meio de uma ação chamada reclamação. Todos os ministros, inclusive o Gilmar Mendes, já deu liminar para suspender processo com reintegração de posse. Muitas delas da Bahia, né? Pataxó, Tupinambá. Essa semana retrasada, nós entramos com uma ação no Supremo dos Pataxó, que um juiz deu uma reintegração de posse, e caiu com o Cássio Nunes, o Nunes Marques, né? Que é esse ministro novo. O que ele fez? Sentou em cima e não deu a liminar. Não deu a liminar que Gilmar Mendes, que é favorável ao marco temporal, já deu. Então, vocês vejam bem se o Bolsonaro vai conseguindo mexer e bota 4 ministros na corte. Nós estamos perdidos, né? Tomara que perca em 2022. Tudo leva a crer que ele está sendo desgastado para não ser eleito, mas nós temos que ficar de olho nessa situação, né? Agora, o RE. 2 vitórias importantes. Suspender, então, as ações possessórias anulatórias e o parecer 01, que a FUNAI estava para usar o parecer 01
para anular todas as demarcações. E as regiões Sul, Mato Grosso, Nordeste, iam sofrer um retrocesso enorme, porque não estavam ocupando as terras de 88, em 5 de outubro. E o parecer da AGU que a FUNAI ia usar ali em 2019, 2020, era para anular as demarcações. E nós conseguimos suspender, então, esse parecer 01. Vitória importante. Mas agora nós chegamos num contexto, gente, para finalizar, de que nós precisamos pautar o RE. Ele entrou em pauta e saiu no ano passado. Na verdade, o Fux tirou de pauta. Agora, o Fux ele segue a linha do Toffoli, pautar os processos no Supremo com 6 meses de antecedência. Ele botou a pauta do primeiro semestre em dezembro, final de dezembro, início de janeiro. Não veio o RE como a gente queria, o processo do Choclen. Nós estamos em maio. Junho deve sair a pauta do segundo semestre. Para segurar ou travar alguma movimentação perigosa na Câmara, nós precisamos que o Supremo julgue o RE. Referende a cautelar, né, que suspendeu o parecer 01, e julgue pela inconstitucionalidade do marco temporal. Então, 2 brigas muito fortes, em especial a segunda. A primeira briga é para que, em junho agora, na pauta do segundo semestre do Supremo, venha o recurso extraordinário com repercussão geral do povo Choclen, e que é de todos os povos do Brasil, inclusive, né, Roberto? Os povos do Sul são amigos curi, né? São parte no processo também, além do povo Choclen, que é parte no processo. Então, os povos podem falar, e já falaram no processo, né? E podem continuar falando, opinando e tentando convencer os ministros. A primeira briga, então, agora, pedir ao Fux, e aí já está um movimento aí maior, né? E a gente também chama vocês para se inserirem, um movimento maior com intelectuais, artistas, movimento indígena, as organizações como o CIMI, né? Organizações indigenistas, a CNBB, para pedir para o Fux pautar no segundo semestre o processo com repercussão geral, porque no futuro pode piorar se o Bolsonaro mudar a composição da corte, a composição do STF. E o momento político de ataque no Executivo, no Congresso, favorece os povos indígenas no STF. Sempre o STF contrabalanceia, não é? E essa tensão entre judiciário e executivo nos interessa muito, não é? Nos interessa muito porque é o judiciário a nossa grande chance de travar, bloquear o que a Câmara dos Deputados e o Executivo quer fazer. Então, pautado o RE, a briga é para garantir a manutenção das conquistas de 1988 e a inconstitucionalidade do marco temporal. Então, focamos agora no quê? Na pauta do RE para o segundo semestre. Depois, nos preparamos melhor por enfrentamento no julgamento do mérito do processo, não é? E aí, para finalizar, Ivan, eu acho que seria até bom que as comunidades e povos do Sul escrevessem uma carta para o ministro Fux, e também pode ser para o ministro Fachin como relator, e o Fux presidente, é ele que manda na pauta do Supremo, pedindo para que ele, se for o caso de tirar esse encaminhamento, seria bom, né? E até acho, do meu ponto de vista, muito interessante, que os povos do Sul escrevam uma carta de uma lauda, uma folha, e pode ser que mande para nós, do CIMI, nós encaminhamos para o Supremo, para o presidente do Supremo, para o relator, pedindo que paute o RE, dado os riscos, a insegurança, em especial pelo fato do Congresso estar desrespeitando a posição do Supremo Tribunal Federal, suspender o parecer, ao dizer que não tem nada solidificado no Supremo com relação ao tema de demarcação, e peça para o Supremo que a última chance dos povos hoje em dia é o STF julgar o RE. Então, essa carta pode ser um encaminhamento bom de hoje aqui, para além de outras atividades que podem ser feitas, e vocês, como Movimento Indígena do Sul, sabem muito melhor do que eu, do que nós, como fazer luta, não é? Mas a carta escrita pode ajudar
a fortalecer essa busca pela pauta, assim como o povo Choclen veio em janeiro, né, uns representantes, não é Brasil, está por aí, vieram e deixaram uma carta, foi enviada para o Fux, e quem sabe dessa vez o povo Choclen escreve uma carta junto com todos os povos do Sul, né, pedindo essa pauta, para que seja julgado o mais breve possível esse processo e a gente tente avançar no judiciário para desgastar o executivo e a Câmara dos Deputados, ou bloquear, quem sabe de uma vez por todas, essa ofensiva dos ruralistas, tá?